burburinho do banco era ensurdecedor. Ela apertava o cheque amassado na mão, sentindo o suor frio da ansiedade. Seus sapatos, gastos e com a sola descolada, agarravam no chão lustroso, um contraste gritante com a elegância do lugar. O olhar arrogante do gerente, da cabeça aos pés, avaliou-a como se ela fosse um inseto insignificante. "Posso ajudar?" Ele perguntou, a voz carregada de desdém. Ela respirou fundo, tentando ignorar o tremor nas mãos. Era a sua última esperança. Antes de prosseguirmos com esta incrível história de superação, um rápido pedido. Se você acredita em segundas chances e em como a fé pode transformar vidas, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sua participação é fundamental para que possamos continuar compartilhando histórias inspiradoras como esta, que nos mostram que, mesmo nas piores provações, a esperança sempre floresce. Ela sorriu timidamente e estendeu o cheque. O gerente pegou-o com nojo, franzindo a testa ao ler o valor absurdamente alto. Uma risada escapou de seus lábios finos, um som cortante que ecoou pelo saguão. "Senhora, me poupe. Não temos tempo para brincadeiras." A humilhação queimava em seu rosto, mas ela se recusava a ceder. Aquela quantia representava anos de sacrifício, de trabalho árduo e de fé inabalável. Ele não tinha o direito de julgá-la sem sequer conhecer sua história. O que ele não sabia era que por trás daquela aparência humilde existia uma força imparável, uma determinação que o surpreenderia. O ar-condicionado do banco parecia gelar ainda mais a alma de Mariana. Ela segurava o cheque amassado com as mãos trêmulas, sentindo o olhar de desprezo do gerente que a atendia. Ele era o retrato da arrogância, com seu terno impecável e sorriso debochado. "Senhorita, tem certeza de que este cheque é válido? A quantia é considerável para uma pessoa como você." A frase ecoou em sua mente como um tapa, como se a sua aparência humilde, as roupas simples e o olhar cansado a definissem como incapaz de possuir tal valor. Mariana respirou fundo, tentando manter a compostura. Ela sabia o quanto aquele dinheiro significava. Era a esperança de um futuro melhor para seus filhos, a chance de recomeçar após anos de sofrimento e privações. Enquanto o gerente digitava algo no computador, um empresário bem vestido se aproximou, rindo alto ao telefone. Ele parou ao lado, claramente ouvindo a conversa. "Está tendo problemas com essa cliente, Ricardo? Talvez ela precise de uma esmola para o café", disse ele, com um tom de superioridade que fez o sangue de Mariana ferver. Ricardo, o gerente, sorriu amarelo, visivelmente constrangido, mas sem repreender a atitude do homem. Mariana sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Ela não daria a eles o prazer de vê-la humilhada. Engolindo o choro, ergueu o queixo e encarou o empresário, decidida a não se deixar intimidar. Mal sabia ele que por trás daquela aparente fragilidade se escondia uma força implacável, forjada no fogo das dificuldades. A recepcionista, com um sorriso forçado, indicou uma das mesas. Isabela sentou-se, sentindo o olhar de desprezo do gerente, que com sua postura imponente parecia questionar a presença dela ali. Ela respirou fundo, tentando ignorar a atmosfera carregada de preconceito. "Posso ajudar?" perguntou o gerente, com um tom que beirava a ironia. Isabela abriu sua bolsa surrada e retirou o cheque amassado. Aquele pedaço de papel representava a esperança de uma vida melhor, a chance de dar um futuro digno aos seus filhos. Ao ver o cheque, o gerente soltou uma risada discreta, mas audível. Seus olhos percorreram Isabela de cima a baixo, avaliando suas roupas simples e seu semblante cansado. "Senhora, tem certeza de que este cheque é válido?" perguntou ele, com um tom condescendente. Isabela sentiu o sangue ferver. A humilhação era palpável. Cada palavra do gerente ecoava como um tapa em seu rosto. Ela cerrou os punhos, lutando para não se deixar abater.
Aquele homem não a conhecia, não sabia da sua história, da sua luta diária para sobreviver. Mas naquele momento ele a julgava pela aparência, pela sua condição humilde. Ela respirou fundo, buscando forças em suas lembranças, na imagem dos seus filhos. Ela não podia desistir, não agora. A gerente, com um sorriso forçado que não alcançava seus olhos gélidos, pegou o cheque com desdém. Analisou-o rapidamente, como se estivesse lidando com algo sujo. "Senhorita", começou ela, a voz carregada de superioridade. "Esse cheque é de um valor considerável. Precisamos verificar a autenticidade. E, sinceramente, a senhora não parece ser compatível com essa quantia." O silêncio se instalou no banco. Todos os olhares se voltaram para Ana, que sentiu o rubor da humilhação lhe queimar o rosto. O empresário, que observava a cena com um sorriso debochado, cruzou os braços, satisfeito com o espetáculo. Ele adorava ver os mais humildes serem colocados em seus devidos lugares. Enquanto a gerente discava um número no telefone, Ana apertava a pequena bolsa contra o corpo, buscando em suas lembranças a força que a impulsionara até ali. Ela se recordava das noites em claro, do frio que sentia nas madrugadas enquanto costurava, da dor nas mãos calejadas pelo trabalho. Cada ponto, cada linha, cada peça criada era um tijolo na construção de seu sonho. E aquele cheque representava a recompensa por anos de sacrifício. A voz da gerente ao telefone era alta e cheia de desconfiança. "Sim, preciso confirmar a emissão de um cheque. O valor é alto e a portadora... Enfim, aguarde um momento." Ela cobriu o microfone com a mão e lançou um olhar de reprovação para Ana. "Por favor, aguarde ali no canto", ordenou, apontando para uma área isolada, como se Ana fosse uma criminosa. O gerente pigarreou, chamando a atenção de todos no saguão. "Senhorita, este cheque é de uma conta consideravelmente grande. Preciso de uma identificação e confirmação de que a senhora é, de fato, a beneficiária." Ele sorria, mas era um sorriso falso, carregado de incredulidade. Maria tirou a carteira da bolsa surrada, as mãos tremendo um pouco. Entregou o documento ao gerente, que o examinou detalhadamente, como se esperasse encontrar alguma fraude. A demora era calculada, um jogo de poder. O empresário continuava a rir com os amigos, a zombaria silenciosa ecoando pelo banco. Maria sentia o rosto queimar, mas se manteve firme. Ela havia esperado por esse momento, trabalhado duro por ele. Não deixaria que a humilhação roubasse sua vitória. Finalmente, o gerente devolveu o documento com um pigarro. "Tudo parece correto, senhorita. Mas devido ao valor, preciso da assinatura do titular da conta." O empresário, curioso com a demora, se aproximou do balcão, espiando por cima do ombro do gerente. Ele arregalou os olhos ao ver o nome no cheque: Indústrias Albuquerque. A risada morreu em sua garganta. Ele conhecia aquele nome. Era uma das maiores empresas do país, um império construído com sangue, suor e... com a ajuda de Maria. A gerente, com um sorriso gélido, chamou um dos seguranças. "Acompanhe a senhora até a saída e, por favor, certifique-se de que ela não volte a incomodar nossos clientes." O empresário riu alto, um som estridente que ecoou pelo saguão. Ana sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. Ela respirou fundo, controlando as lágrimas que ameaçavam cair. "Vocês vão se arrepender disso", murmurou, a voz embargada pela humilhação. Enquanto o segurança a conduzia para fora, Ana viu o olhar de pena de alguns clientes. Outros pareciam divertidos com a situação. Ela se sentia como uma formiga sendo esmagada sob um sapato. A porta giratória a expulsou de volta para a rua, onde a frieza do vento parecia zombar de sua desgraça. A humilhação era palpável, quase física. Ana se sentou no banco da praça, em frente ao banco, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Ela se sentia pequena, insignificante,
como se sua vida não tivesse valor algum. Mas em meio à dor, uma chama de determinação começou a crepitar em seu coração. Eu vou mostrar a eles, pensou com os punhos cerrados. Eu vou mostrar a todos eles. Aquela humilhação não a destruiria, ela a fortaleceria. Ana se levantou, limpou as lágrimas e olhou para o banco com um novo olhar. Aquele era o dia em que a mendiga seria lembrada. A vibração no ar era palpável. O gerente, ainda com o sorriso amarelo congelado no rosto, pigarreou, tentando disfarçar o constrangimento que se espalhava como fumaça no ambiente. Senhorita, senhora, talvez haja algum engano. Um cheque deste valor exige... Ele gesticulou vagamente. Procedimentos especiais. A mulher, cuja transformação era agora inegável, ergueu uma sobrancelha arqueada. Procedimentos especiais? Ah, sim, como me esqueci. Aqueles procedimentos que não são oferecidos a garotas pobres que entram pela porta da frente. Sua voz, antes hesitante, agora ecoava com uma confiança recém-descoberta, preenchendo o silêncio que se instalara no banco. O empresário, que antes zombava abertamente, tossiu nervosamente, apertando o braço da esposa. Ele percebeu, tardiamente, que havia julgado mal, que a poeira e as roupas humildes escondiam algo muito mais valioso do que ele jamais poderia imaginar. O brilho frio em seus olhos, a postura ereta e a aura de poder que a cercava, agora eram inconfundíveis. Que tipo de jogo ela estava prestes a jogar? E pior, ele fazia parte dele. O suor frio escorria por sua testa. Aquele cheque, de onde vinha? E qual era o verdadeiro propósito daquela visita? Ele pressentia que a resposta não seria nada agradável. O gerente, ainda com o sorriso forçado, pegou o cheque com desdém. Era um valor considerável, bem acima da média das transações naquele banco. Ele olhou para o nome no cheque, franzindo a testa ligeiramente. Senhora Cardoso, este cheque é da Corporação Cardoso. Há algum engano? A arrogância era quase palpável em sua voz. Maria manteve a calma, o olhar sereno. Não, senhor, não há engano, eu sou Maria Cardoso. A resposta simples e direta pegou o gerente de surpresa. Ele a examinou de cima a baixo, tentando conciliar a imagem daquela mulher simples com o nome estampado no cheque. Aquele nome representava um império, uma fortuna incalculável. O empresário, que antes gargalhava, agora observava a cena com crescente desconforto. A ficha começou a cair. A roupa humilde, a aparente fragilidade, eram apenas uma fachada. Ele sentiu um frio na espinha ao perceber que havia cometido um erro grave. Um erro que poderia custar caro. A mulher que ele havia ridicularizado era, na verdade, sua superior, a dona e proprietária de grande parte de seus negócios. O arrepio percorreu sua espinha e o sorriso debochado sumiu, dando lugar a uma expressão de puro pavor. O gerente, ainda petrificado, viu Helena se aproximar do balcão, a postura impecável, o olhar firme. Ela depositou o cheque, agora silencioso e imponente, diante do caixa. Gostaria de depositar este valor em minha conta, disse ela, a voz carregada de uma calma que contrastava com a tempestade que ainda pairava no ar. O caixa, um jovem pálido e trêmulo, engoliu em seco e começou a processar a transação. Os murmúrios cessaram. Todos os olhos estavam fixos em Helena, na tela do computador, nos números que saltavam como confetes de uma reviravolta. O empresário, antes tão confiante, agora se encolhia em sua poltrona, o rosto pálido, o suor frio escorrendo pela testa. Ele entendia agora a dimensão do seu erro, a profundidade da sua ignorância. Aquela mulher que ele ousara humilhar era dona de um poder que ele jamais poderia imaginar. O depósito foi confirmado. O caixa, com as mãos ainda tremendo, entregou a Helena o comprovante. Ela o pegou com a mesma elegância com que havia entrado, o guardou na bolsa e se virou para o empresário. Seus olhos se encontraram.
Não havia raiva nem rancor, apenas uma serena compaixão. Um sorriso discreto curvou seus lábios antes que ela se dirigisse à saída, deixando para trás um silêncio denso e a constatação amarga de que aparências enganam e que a verdadeira riqueza reside no caráter, na dignidade e na capacidade de transformar a dor em força. A atmosfera no banco era palpável. O silêncio, antes quase monótono, agora zumbia com a energia contida das pessoas que discretamente observavam a cena. Amanda, sentindo cada par de olhos sobre si, apertava o cheque em suas mãos. Aquele pedaço de papel representava a promessa de um futuro diferente, um futuro livre das amarras da pobreza que a sufocaram por tantos anos. O gerente, ainda com o sorriso forçado no rosto, pigarreou. Senhorita, compreendo sua expectativa, mas como disse, o valor é considerável. Precisamos de mais informações sobre a origem deste cheque. Amanda respirou fundo, tentando manter a calma. Ela entendia a desconfiança, mas sentia que estava sendo tratada com desdém, como se sua origem humilde a impedisse de ser a legítima dona daquela quantia. Trabalhei duro por cada centavo, respondeu, a voz embargada pela emoção. Cada dia, cada noite. Não tenho nada a esconder. O empresário, que antes ria abertamente, começou a demonstrar um leve desconforto. Percebeu que a determinação nos olhos de Amanda não era comum. Havia algo mais ali, uma força que emanava dela e que o deixava hesitante. Será que ele havia julgado mal aquela garota? O que ele não sabia é que o cheque era apenas a ponta do iceberg de uma reviravolta que mudaria a vida de todos ali. O gerente pigarreou, ajeitando a gravata, como se estivesse se preparando para uma autópsia. Senhorita, o banco não é um circo. Não podemos simplesmente sacar cheques sem a devida identificação e comprovação de fundos. Esse cheque é de uma conta de alta quantia, uma quantia que, com todo o respeito, não parece condizer com sua apresentação. As palavras eram como agulhas, cada sílaba perfurando a armadura de determinação que Clara havia construído. Mas ela respirou fundo, lembrando das incontáveis noites em claro, dos dedos calejados, da fé inabalável que a trouxeram até ali. Ela não era mais a garota faminta que catava restos de comida. Ela era Clara, e ela tinha um propósito maior do que a mesquinhez daquele homem. Eu entendo sua preocupação, disse Clara, a voz calma, mas firme. Mas insisto que entre em contato com o emitente do cheque. O nome é Alexander Sterling. O gerente arqueou as sobrancelhas, como se o nome fosse uma piada interna. Alexander Sterling era um nome conhecido, sinônimo de riqueza e poder. Aquele homem jamais assinaria um cheque para uma pedinte. A insistência de Clara o irritava. Ele chamou um segurança de forma discreta, um sinal silencioso de que a situação poderia escalar. Senhorita, não vou pedir novamente. Retire-se do banco antes que eu chame a polícia por perturbação da ordem. O tom era frio, cortante como uma lâmina. Clara sentiu o sangue gelar nas veias, mas a raiva começou a borbulhar em seu interior. Era a raiva da injustiça, da humilhação, da invisibilidade, mas acima de tudo era a raiva que a impulsionaria a provar a ele e a todos que a subestimaram que ela era muito mais do que aparentava. A gerente, agora pálida como um fantasma, gaguejou um pedido de desculpas. Senhora, por favor, me perdoe, não sabíamos, não tínhamos ideia. A multidão, antes curiosa, agora exibia uma mistura de choque e vergonha. O empresário, cujo sorriso arrogante havia desaparecido, tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Quem é essa mulher? Ele sussurrou para o caixa, que apenas balançou a cabeça, boquiaberto. O silêncio no banco era quase palpável, quebrado apenas pelo suave toque dos saltos de Sara, enquanto ela se aproximava do balcão do gerente.
Ela depositou o cheque, sua mão firme e inabalável. Eu gostaria de abrir uma conta comercial, disse ela, sua voz clara e firme, preenchendo o espaço. Este cheque é apenas um adiantamento. A gerente, ainda se recuperando do choque, assentiu freneticamente, coordenando com seus funcionários para atender ao pedido de Sara com a máxima prioridade. O empresário, sentindo o chão tremer sob seus pés, lutava para entender a reviravolta dramática dos acontecimentos. Quem era aquela mulher que ele havia desprezado tão facilmente? E o que significava aquele cheque de milhões? A resposta estava prestes a mudar sua vida para sempre. A gerente, visivelmente tensa, pigarreou. Senhor, entendo sua preocupação, mas preciso confirmar a validade deste cheque com a matriz. É um valor considerável e... A senhora... Ela hesitou, buscando as palavras certas para não soar tão cruel. A senhora não possui histórico em nosso banco. O empresário sorriu com escárnio. Claro, procedimentos. Mas vamos ser honestos, não é todo dia que uma senhora como essa aparece com um cheque desses, não é mesmo? Ele fez aspas com os dedos, o veneno escorrendo em cada sílaba. A humilhação era palpável, cada palavra um corte. Elisa sentiu o rosto queimar, mas manteve a postura. Enquanto a gerente fazia a ligação, Elisa fechou os olhos por um instante. Lembrou-se das noites em claro, do suor, das lágrimas. Lembrou-se de cada tijolo que tinha colocado para construir seu império, um tijolo de cada vez. Lembrou-se de cada não, de cada porta fechada na cara, de cada olhar de desprezo. E agora, ali, naquele banco, a história se repetia. Mas dessa vez seria diferente. Dessa vez, a humilhação seria o combustível para a sua vingança. A ligação da gerente a interrompeu. O silêncio na sala se tornou ensurdecedor. Aquele cheque mudaria tudo. A expressão de incredulidade no rosto do gerente era quase palpável. Ele engoliu em seco, visivelmente desconcertado com a revelação. A sala, antes preenchida com ares de superioridade, agora exalava um silêncio tenso, carregado de constrangimento. A ficha, enfim, havia caído. A garota pobre que ele havia humilhado não era quem ele imaginava. Era, na verdade, a dona de tudo aquilo. Cristina, mantendo a compostura, fitou-o com um olhar gélido. Não havia raiva, apenas um profundo desapontamento. Vejo que o senhor se surpreendeu, disse ela, sua voz carregada de sutileza. Talvez, da próxima vez, antes de julgar alguém pela aparência, o senhor se lembre de que as aparências enganam. Ela continuou. Eu vim aqui não para me exibir, mas para verificar se os princípios de honestidade e respeito que meu pai me ensinou ainda são valorizados nesta instituição. Pelo visto, me enganei. Cristina pegou o cheque, rasgou-o em pedaços e os deixou cair sobre a mesa do gerente. Fique com isso. Talvez sirva de lembrete para o senhor sobre o verdadeiro valor das pessoas. E ali estava ela no meio do banco. Não mais como a garota humilde que tentaram rebaixar, mas como a força motriz por trás de uma fundação que mudaria a vida de milhares. O silêncio agora era diferente. Um silêncio de respeito, de admiração e talvez um pouco de remorso por parte daqueles que a julgaram. Aquele cheque, antes motivo de escárnio, agora era um símbolo de que a humildade não é fraqueza, de que as aparências enganam e de que a verdadeira riqueza reside na capacidade de transformar dor em esperança. Ela sorriu, um sorriso genuíno, que não carregava rancor, mas sim a leveza de quem superou um grande obstáculo e emergiu ainda mais forte. Ela se virou para o empresário, que a olhava com uma expressão indecifrável, sem uma palavra, apenas com um olhar firme e compassivo. Ela lhe mostrou que a vingança não era sua motivação. Sua missão era maior, era inspirar, era semear a esperança onde antes só havia desespero. E assim aquela garota pobre que entrou no banco com um cheque se tornou um farol, uma prova viva de que as cicatrizes podem florescer
e de que a humilhação pode ser o prelúdio de uma transformação extraordinária. E você? Qual cicatriz vai transformar em flor hoje? Deixe seu comentário e compartilhe sua história. Se você se sentiu inspirado por essa jornada, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias de superação. Sua jornada de transformação pode começar agora.